Existe uma lenda, isso é lenda, gente, isso é lenda, de que a teologia esfria o crente, que a teologia afasta o homem de Deus. Pessoal, se isso for verdade, vamos desviar logo. Porque o que é a teologia senão o estudo da Bíblia? O que é a teologia senão a conhecer a Bíblia, a palavra de Deus? Se conhecer a Bíblia esfria o crente, se conhecer a Bíblia desvia o crente, então que Deus que eu estou servindo? Não faz o menor sentido. O que pode acontecer muitas vezes? Aí eu já faço o meu primeiro alerta para vocês, tá? Primeiro, muitas vezes nós temos uma fé pautada na experiência. Eu chamo de fé do arrepio. Você escutou aquele glória a Deus, deu um arrepio aqui, ó. Opa, arrepiei. Você escutou um aleluia, o churicanta alabasta, decanta as nébias, aí você sentiu a respiração diferente. Opa, Deus está aqui agindo. E aí quando a gente começa a estudar a Bíblia, você vai começar a perceber outras coisas no mover de Deus. E aí muitas vezes a gente é criticado. Começou a fazer o seminário agora e ele não ora tão gritado assim mais, não fala tanto em línguas mais. E às vezes a questão é muito simples. A gente percebe que o meu momento de oração não pode ser um incômodo para os demais. Tem gente que no meio da pregação começa a falar em línguas e chama a atenção para si, desconcentra todo mundo do culto, a pregação não consegue acabar. Mas Deus está falando comigo. Mas que Deus é esse que põe um cara para pregar lá e fala com o outro que não seja o pregador? A gente tem que reconsiderar esse nosso conceito de ter fé. Muitas vezes incomoda mesmo. Quem nunca viu aqui, a gente faz uma roda para orar, faz um círculo de oração, todo mundo dá as mãos, vamos orar. Quem vai orar? O pastor Ricardo, eu vou orar. Aí eu começo a orar. Quando eu falo Deus, um outro irmão do lado começa a orar mais alto que eu, começa a gritar mais alto que eu, e quando eu termino de fazer a oração, ele sequer escutou que eu parei de orar e continua berrando. Já aconteceu com você? Quer dizer, quando eu peço para alguém orar, eu peço para a pessoa conduzir a oração. É uma falta de respeito gigantesca que uma terceira pessoa, que não é quem convidou para orar e nem aquele, que ele faça mais barulho do que o primeiro. Porque isso aí acaba chamando a atenção para aquela pessoa, né? Mas Deus falou comigo. Mas Deus é Deus de confusão, Deus é Deus de desordem. Você gostaria que com você isso acontecesse? Então, assim, aí muitas vezes a pessoa começa a estudar e aí ele tem essa visão mais crítica das questões de Deus e é acusado de esfriar a fé. Tudo bem, eu concordo que muita gente fica tão chato que fica insuportável e você nem quer saber mais dessa pessoa perto de você porque estudou teologia. Mas aí eu faço um alerta para vocês, tá? Eu já passei por isso, talvez eu passe até hoje, mas aí eu prefiro dizer que eu já passei. Eu sou professor aqui, então eu vou dizer assim, eu já passei, não passo por isso mais não. Mas é que ao longo do curso, você vai ter uma visão mais crítica das coisas, tá? Você vai ter uma visão mais crítica da pregação, do conteúdo da pregação, do modo como o pregador se comporta. Por exemplo, quem aqui nunca viu um pregador que passa a pregação inteira levantando a calça porque ela está caindo? O pregador está com um chaveiro com 50 chaves penduradas e 2 alarmes de carro, e ele coloca isso na cintura e o cara começa a andar de um lado para o outro na igreja e a chave balançando. E aquela chave balança que chama mais atenção do que a pregação em si. Aí você tem um pregador que passa o tempo todo levando a mão no cinto em alguma região da calça ali para levantar a calça que está caindo, e quando é barrigudo fica pior ainda, e do outro lado o chaveiro balançando. Então você tem uma mão no microfone, a outra mão na calça, a calça quase caindo, e aquele chaveiro chacoalhando. Quando você vem para o seminário, você vira meu aluno, que eu falo isso para você, você nunca mais vai deixar de observar aquele pregador que ergue a calça o tempo inteiro, que não tira o chaveiro da calça na hora de pregar e fica lá o chaveiro balançando na cintura. Isso é um defeito? Olha, inicialmente não. Você já tentou levar uma pessoa que sabe cozinhar muito bem para o restaurante? Fala sério, já tentou? Gente, a pessoa sabe cozinhar, ela domina a cozinha.
Pelo cheiro, ela sabe se o tempero tá bom ou se tá ruim. Pela aparência da comida, a gente já sabe se a comida é boa ou ruim. E aí, uma pessoa que não sabe cozinhar, a pessoa igual eu, que só sabe fazer gelo e miojo, né, macarrão instantâneo, eu não percebo nada disso. Mas quem entende de cozinha percebe os erros. Quem aqui não vai comprar um carro e chama aquele amigo seu que entende de carro para poder te ajudar a ver? Porque aquele que entende de lanternagem, ele sabe se o carro foi batido, se o conserto foi mal feito, ele sabe tudo, porque tem um olhar técnico, né? Um olhar clínico para aquela situação. E isso vale para tudo, gente. Quem aqui nunca assistiu um filme legendado do lado de uma pessoa que sabe falar o idioma lá, no nosso caso o inglês é mais comum, né? Você está assistindo o filme em inglês, com a legenda, e a pessoa que está do seu lado, que fala inglês, começa a reclamar que a tradução do filme está errada, que a frase não quis dizer aquilo. Quer dizer, quando você entende do assunto, você tem uma visão mais crítica sobre o assunto. Então, às vezes, a gente é criticado por isso, né? Por observar os erros. Só que a culpa não é de quem está vendo o erro, a culpa é de quem erra, gente. O restaurante está errado a oferecer a comida ruim, aquele vendedor de carro está errado em te oferecer um carro que não está em condições tão boas assim, a produtora do filme está errada em fazer uma tradução ruim. Não é você que critica, né? Então eu não consigo ficar do lado da pessoa que está errando. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode ser um crente chato que vai para a igreja apontar o dedo para o erro de todo mundo. E aqui é o que eu comentei com vocês sobre eu já ter sido um grande crítico e hoje eu não sou mais. Eu já tive fase de ir na igreja e ninguém serve para pregar para mim, porque eu acho defeito em todos. E eu acho defeito em todas as músicas do louvor, e eu observo todos os trejeitos do pregador, e chega uma hora que ninguém serve para você. Só que se você não sair desse caminho, você vai acabar se desviando. É isso mesmo. Você vai acabar se desviando do evangelho, porque aí você fica um chato que só você se basta, ninguém te quer e nem você te quer mais. Na melhor das hipóteses, você vira um desigrejado chato. Né? E eu, às vezes, nem quer voltar na igreja mais. Aí eu começo a entender como é que o evangelho esfriou a fé da pessoa. Assim, você vai começar a estudar aqui comigo, tá? Não dá para escapar. Você vai aprender de um ponto de vista mais técnico. Isso vai te deixar um pouco mais crítico, mais cuidado. O evangelho, a salvação, isso não está vinculado a conhecimento acadêmico. A fé das pessoas está muito além disso. O nosso terreno é espiritual, não é material, não é natural. Então, por mais que alguém seja academicamente qualificado, por mais que alguém tenha títulos acadêmicos, isso não o torna um crente melhor do que os outros e nem mais ou menos usado por Deus.